Boa tarde, você está no Direto da Redação, mais um programa produzido pela IBC Editora, na sede da editora aqui no bairro do Paraíso, em São Paulo. Hoje, eu e Andréa Martins, nossa repórter, recebemos Antônio Hélio Junqueira, que é engenheiro agrônomo, mas vai lançar, né? Vai ser no dia 23 ainda, né? O livro está pronto. É um livro que trata dos 100 anos de Feira Livre na cidade de São Paulo. Eu acho que talvez o Hélio pode me confirmar, a feira é o comércio mais antigo que existe, né? Acho que desde os primórdios, né? Não sei, posso estar enganada. As primeiras iniciativas de abastecimento é o comércio ambulante. Ah, tá. Nós tínhamos as quitandeiras, os mascates, e logo em seguida vieram as primeiras casinhas de abastecimento na cidade. Tudo isso é anterior às feiras livres. As feiras livres vieram depois para regularizar, né? Ela foi já num contexto histórico, uma disciplina do comércio. Mas a ancestralidade está ali nas quitandeiras de rua, nos ambulantes, nos roceiros, que vinham para a cidade mesmo trazer os alimentos mais básicos. Esse livro que você e a Márcia Pettis, que ela é economista. Ela é economista e você é engenheiro agrônomo, né? Como é que surgiu essa ideia de fazer os 100 anos da Feira Livre em São Paulo, na capital? Márcia e eu somos profissionais da área de abastecimento alimentar há mais de 30 anos. Fomos da Secretaria da Agricultura, Coordenadoria de Abastecimento, CEAGESP, e hoje nós temos uma empresa a Hortica Consultoria e Inteligência de Mercado. E daí veio a ideia de registrar, de deixar isso para a posteridade, de homenagear as feiras livres, porque até então não se tinha feito, né? Não existia um trabalho de resgate dessa memória, dessa história, que é tão importante para a cidade. As feiras livres constituem, né, o tecido da cidade. Estão sempre cheias. As feiras livres, todo mundo fala que as feiras vão acabar, a feira vai acabar. O livro mostra muito isso, né? Ao longo da história, as pessoas, quando chegaram os supermercados em São Paulo na década de 50, agora a feira livre acabou. Quando vieram os varejões agora na década de 70, as feiras livres acabaram, o sacolão acabou. As feiras sempre estão ameaçadas, mas elas estão aí, elas são cult, elas fazem parte da memória da cidade, da socialização da cidade. Elas não correm nenhum risco, pelo contrário, elas estão enraizadas, elas são amadas, né? Ou às vezes tem gente que odeia, mas ninguém ignora a Feira Livre, ela faz parte da memória da cidade. Agora, se a gente analisar o que acontece nas cidades europeias, na França, principalmente na Inglaterra, as feiras sobreviveram, elas fazem parte do cenário da cidade, da cultura, da sociabilidade dos habitantes. Eles vão para a feira porque se conhecem, conversam, e isso faz parte, é importante manter esse espaço do rural no urbano, né? Toda cidade do mundo importante sustenta as feiras e promove em certa medida as feiras. Agora, elas são camaleoas, elas se transformam, né? Elas viram orgânicas, elas levam o cartão de crédito para a feira, elas são camaleoas, elas acompanham, por isso sobrevivem. E diante dessas mudanças, Hélio, o que você acha que hoje a Feira Livre ela entrega para o consumidor que talvez um hortifruti não tenha, não apresente? Não, ela tem, a Feira Livre, ela tem algumas características, algumas potencialidades que são dela, né? O relacionamento, a afetividade, essa capacidade que o feirante tem de interagir com a clientela. Ele pergunta da saúde da família, reserva produto, fala, a senhora não veio aqui, olha aqui, eu guardei para você e tal. Ele brinca, né? A Feira Livre tem um espaço de socialização. As pessoas na Feira Livre são outras pessoas durante aquele momento que ela está na Feira Livre. Todo mundo conversa com todo mundo, não precisa conhecer. As pessoas trocam receita de remédio. Hoje em dia, que emagrecer é tão importante, as pessoas trocam, come berinjela, faz isso, mas sai da feira, as pessoas viram paulistanos, mas dentro do espaço da feira, as pessoas se transformam, né? Elas ficam cheias de afetividade, de calor. Então, isso são coisas que só a feira vai dar, e o supermercado nunca tirou, né? Os hortifrutis também não. A Feira Livre consegue também trazer produtos muito frescos, muito cuidados, porque o feirante,
ele tem um espaço pequeno de interação, né? Uma plataforma do tamanho da bancada dele. E ali ele troca produto, ele joga água, ele limpa, ele faz polimento, ele dá um trato. Então a qualidade que ele oferece ao longo do período da feira é uma coisa típica da feira também. Então ele sobrepuja os outros equipamentos que surgiram, né, no abastecimento de hortifruti na cidade. Então a Feira Livre, ela tem características que são dela. São mais de 871 feiras semanais na cidade? E esse número, a despeito de que sempre falam a feira vai acabar, esse número está estável há mais de uma década. Então é 890, 893, 870, 871 feira. Isso já há muitos anos as feiras continuam mantendo esse número de equipamentos por semana. E emprega cerca de 13 mil feirantes, né, que depois se desdobra no número de familiares, ajudantes e tal. É mais empresa familiar, registros, né? As feiras livres basicamente são familiares e também são transferidas, né, de pai para filho. O feirante aprende a ser feirante na feira, né? Não tem outro lugar. Ele aprende, ele entra como ajudante ou ele é da família e ele vai aprendendo toda a manha, todo o sucesso, como faz, como é que trata o cliente, o que pode, o que não pode. Tem que mexer com o cliente, mas também tem um limite e ele aprende isso, aprende na prática, aprende fazendo. Depois ele dá continuidade ao empreendimento que é da família. E hoje o feirante em si, ele tem algum órgão que apoia ele, que dá curso, que auxilia ele, até para manter viva, acho que essa cultura do paulistano, e enfim, até quem está assistindo a gente do Brasil todo, com certeza tem feira no Brasil inteiro, né? Mas como a gente falando aqui particularmente de São Paulo. A gente vai mostrar ao longo da entrevista as imagens que estão no livro, são imagens belíssimas, foram feitas do livro que o Hélio nos trouxe. O livro é muito pesado, por isso que eu nem vou segurar, mas a gente vai mostrar aí ao longo da entrevista. Foram 2 fotógrafos, né? E arquivo, né? Dois fotógrafos desenvolveram o projeto na cidade, né? O projeto é muito bonito, a própria sequência fotográfica, ele vive um dia do feirante. Então ele pega o feirante desde a fotografando imagens da montagem da feira na madrugada, o desenrolar da feira, a hora que ele fecha a feira e vai para se abastecer, o fechar da feira, o final, a xepa, a recoleta do lixo e, hoje em dia, o que é muito importante, o tratamento que é dado ao lixo da feira. Então o projeto fotográfico, ele da primeira página até a última, ele também relata uma história, ele relata um dia a dia do feirante paulistano, muito bonito, né, o trabalho. Fora isso, o livro traz todo um resgate de acervos históricos, tanto de museus, acervos artísticos da cidade, quanto também a gente foi fuçar nos baús dos feirantes. O que a gente conseguiu foram resgates assim, muito importantes de imagens guardadas pelas famílias, pelos feirantes, né? As primeiras feiras de flores de São Paulo. Foi muito emocionante, né? O projeto de desenvolver o livro envolveu muito a emotividade das pessoas, dos feirantes também, que foram abrindo seus arquivos e seus baús, né? Para ajudar. E isso foi muito gratificante. O resultado é realmente magnífico. Voltando à pergunta da André, eles têm alguma orientação? Tem alguma associação deles, uma entidade? Tem um registro? A parte de apoio institucional, de representação política, de treinamento, capacitação, está ligada, afeta a área do sindicato dos feirantes e da associação dos feirantes. Agora, a disciplina, a normatização, a normalização, a capacitação técnica exigida pelo município é feita pela Prefeitura de São Paulo. Isso desde o início. Então, eles são apoiados, ou eles são fiscalizados, eles são normalizados por essa série de órgãos que estão interagindo todo dia com eles. Não é só chegar lá, botar uma banca e vender, não é nada disso, né? Não. O feirante ele tem que ter uma licença, ele tem que ser cadastrado, ele tem que fazer exames de saúde, ele tem que tomar conhecimento de uma série de normas, de como manusear os alimentos, ele é obrigado a usar determinados tipos de equipamentos e de protetores para a saúde, enfim, a possibilidade de vender para o público, alimento para o público, é sujeita a uma série de disciplinas que ao longo do tempo foram acompanhando o próprio desenvolvimento da ideia de higiene na cidade, de saúde pública, né? Tudo isso foi. Alguns produtos foram antigamente a Feira Livre vendia tudo,
né? Depois, com o longo do tempo, com a ideia de higiene, com a evolução do próprio conceito de saúde pública, alguns produtos foram sendo eliminados da feira, como as carnes verdes, por exemplo, carne de porco, tudo isso, galinha viva, né? Foram sendo retirados da feira. E os produtos que foram permanecendo foram recebendo normatizações cada vez mais sofisticadas, né? Como tratar o uso do gelo, o uso as bancadas de aço inoxidável, o uso de água para lavagem, o acondicionamento do lixo, tudo isso veio acompanhando a própria desenvolvimento da higiene pública. Ou ele custa caro, por exemplo, essas bancas, passa de, por exemplo, se uma pessoa deixa de ser feirante, vende o espaço dele? Como é que funciona isso? Normalmente isso é tratado, a prefeitura de tempos em tempos, ela reabre a possibilidade de você ter acesso a novos táxi. lugares, quando Licença. ficaram vagas, né, novas licenças são possíveis. Mas na prática o que acontece é que os feirantes eles repassam, né, dentro da própria família, muita gente vem do interior ou vem de outros lugares para reassumir o lugar da família. Muitos filhos, isso é comum, é relatado muito quem pesquisa feira. Os pais são feirantes, o filho vai estudar, vai tentar uma outra profissão e a partir de um certo momento da vida ele resolve voltar a ser feirante. Porque ser feirante também tem vantagens. É uma vida dura, mas tem... É uma vida dura, mas eles falam assim, eu sou dono do meu negócio. Sim, é um empresário. Eu sou um empresário, eu faço como eu quero, eu tenho autonomia que eu não tenho sendo empregado de alguém. Então é comum, né, filhos descendentes de feirantes voltarem a reassumir o negócio da família depois de terem saído para estudar e ter seguido uma outra carreira, voltarem a ser feirantes. Isso também Está relatado no livro essa história? Constatado. O livro ele mergulha, né? Ele tenta conversar com as pessoas, tanto no que ficou registrado no passado da história, quanto nos depoimentos das pessoas que hoje convivem aqui em São Paulo. Então ele tem ele tem fontes diretas e secundárias, de livro, de registro, de jornal principalmente, né? Foram mais de 100 anos de jornais lidos diariamente para identificar tudo isso. E tem feirantes que é quase celebridades, porque eu que fui fazer essa matéria com a Maria do Pastel. A Maria é quase uma celebridade, ela foi até na Maria Braga, ela é uma pessoa O pastel da famosa, Maria é premiadíssimo. Ela é uma empresária. Hoje ela nem pode concorrer mais, ela Pois é jurada. é. Ela ganhou tantas vezes o prêmio que ela não pode mais ser... Ela se tornou au concurso. Ela é jurada, né, dos pastéis de São Paulo. Ela realmente se tornou uma celebridade, merecidamente, pelo trabalho que faz. Mas outros feirantes também. Também são. Agora, a fama desses comerciantes, assim, deles se tornarem celebridades, ela é histórica. Porque os quitandeiros de São Paulo, eles também ficavam famosos. Os estudantes do Largo São Francisco, de advocacia do Largo São Francisco, eles amavam essas quitandeiras, né? E eles eram homenageados. Eles foram chamados para ser paraninfos, para fazer discurso de formatura. Claro que a universidade nunca deixou, mas isso está tudo registrado. Os estudantes convidavam. Os próprios estudantes escreviam pregões para eles gritarem na rua, né? Tinha um que era muito famoso, que era o Vassoura, que ele andava arrastando uma perna, por isso chamava Vassoura. O Vassoura foi chamado para ser paraninfo, o orador oficial dos advogados da São Francisco. Então, assim, o feirante, o ambulante, eles são figuras, fazem parte da história da cidade, são amados. Sim. E quem fala que a feira vai acabar está muito enganado. A exemplo do pastel da Maria, que a gente encontra hoje, ela abriu lojas, não sei se são franquias, Cláudia, são unidades móveis, né, do pastel da Maria. Ela achou uma maneira de empreender mais ainda com a fama que ela fez. É merecida, né? E o pastel... A família dela inteira trabalha, né? Já igual você falou, tentaram outras profissões e voltaram. O pastel é uma instituição, né? O pastel paulista, ele foi eleito, né? O ícone culinário de São Paulo, mais do que o virado paulista, o cuscuz, né? O pastel, ele é uma referência cultural de São Paulo, né? Então tudo isso tem que ser preservado, tem que ser amado, a gente tem que conhecer a história, faz parte, né? Hoje em dia se defende com muita ênfase as regionalidades, né? As procedências, os selos de origem,
E a gente tem que valorizar a garapa, né? O caldo de cana na feira, o pastel da feira. São elementos culturais muito importantes e a gente precisa realmente conhecer mais, né? Resgatar, porque são, além de tudo, são gostosos. Né? É um programa, né? É um programa comer pastel na feira, né? Sem dúvida. As feiras de finais de semana, então... Lotam, né? E é um passeio cultural, né? As crianças mais jovens, quando vão, eles ficam entusiasmados, porque às vezes não vê o alimento antes de ser preparado, eles conhecem o alimento preparado, né? Ali é um contato com o rural, né? Você vê os alimentos in natura, como é que eles são, né? Verdade. Porque às vezes você vê a cenoura cozida, a criança vê a cenoura cozida no prato, mas ela não vê a cenoura embalada com as folhas e tudo aquilo. É verdade. Né? Então ele é cultural também, ele é educativo. Hélio, acho que pra gente encerrar aqui a parte das perguntas, o livro fala de 100 anos da Feira Livre. É claro que há 100 anos atrás o perfil do consumidor era outro, as mulheres não trabalhavam, né, eram donas de casa e elas tinham muito mais tempo de ir à feira em horários durante a semana, aos finais de semana. Hoje a gente vê cada vez mais a mulher no mercado de trabalho, os jovens também, é uma geração que está sempre mais conectada à tecnologia e afins. Então, qual que é a sua dica hoje para o feirante, né, para ele atrair realmente o olhar do consumidor? O que ele tem que fazer? Ele tem que levar alguma coisa diferenciada para a banca dele? O feirante ele é um agente comercial muito esperto, ele é muito inteligente. Então, assim, todas as inovações que existem no varejo, a feira rapidamente incorpora. Então, como eu disse, hoje você usa cartão de crédito normalmente. Esses alimentos já lavados, cortados, ensacados, higienizados, já existem na feira de uma maneira geral. As novidades importadas, tudo isso tem na feira. Né? Então, a grande, realmente, visibilidade, o apelo da feira é o calor humano. Eu acho que quanto mais a feira for incentivada, ou tiver espaço para mostrar o seu potencial como espaço de relacionamento, porque a gente vive numa cidade fria, numa cidade, né, a gente não conhece o vizinho da porta do prédio, mas de repente na feira a gente conversa com o bairro, troca, né? Então isso precisa ser incentivado. Eu acho que o paulistano precisa disso mais do que de remédio. É tratar da alma, né? É tratar do espírito. Então a feira é o melhor da feira. Me fala uma coisa, para encerrar, vocês têm ideia de quanto essas feiras movimentam por mês em São Paulo? Um montante? O valor assim, financeiro é um dado muito difícil de obter. As feiras, assim, historicamente, elas representavam praticamente 100% do abastecimento. Quando chegaram os supermercados, elas durante muito tempo continuaram com 70%, 80% do abastecimento de alimentos frescos ficavam nas feiras. Só lá depois dos anos 2000 para frente é que os supermercados, os sacolões, tudo começaram a tirar uma parcela assim, significativa. Se especializar. Mas as feiras livres ainda representam uma parcela substancial do abastecimento de produto fresco. Mas o valor não tem? Não, seria muito difícil obter, porque são 13 mil barracas em São Paulo. Eles não são obrigados a fornecer esse faturamento em lugar nenhum. Então, isso exigiria uma pesquisa de campo só para levantar essa informação. Mas eles precisam ter nota, alguma coisa? Não? O produto hortifruti, de um modo geral, ele é isento dos principais impostos do ICMS. Né? Então, existe a nota fiscal do produtor, são disciplinas. Mas como é um produto isento de ICMS, da maior parte dos impostos, então assim... Não dá para avaliar o montante, então, né? Não, é possível fazer, mas isso exigiria um trabalho, assim, seria um outro livro. Bom. Porque assim, até pouco tempo atrás também, o preço das feiras livres eram levantados pelos institutos de pesquisa de cesta básica, mas isso já também não existe, porque a dinâmica já faz com que o preço de atacado seja mais pesquisado em outros equipamentos do que na feira. Porque é trabalhoso, né? A feira, ela monta, desmonta, você pôr fiscal levantando preço, esse tipo de coisa. É um trabalho importante, seria importante, mas é um trabalho assim de grande fôlego também. Sim. Não seria... Então, o lançamento do livro, o livro vai ser dia 23, sábado, agora, próximo sábado. Exato.
no Museu Afro Brasil, no salão de recepção, que é no Parque da Ibirapuera, dentro do parque, né? Dentro do parque. A ideia é homenagear São Paulo nos seus 462 anos. O museu está com uma programação maior, inclui exposições, inclui Sim. outras atividades, e entre elas foi incluída, né, O lançamento do livro. o lançamento do livro como uma homenagem à cidade de São Paulo. Então vai ser a partir das 13 horas, com a presença do Hélio e da Márcia para a sessão de autógrafos. Quanto vai custar? O preço é R$130. É um livro bem grande, tem quantas páginas? Ele tem 312 páginas, é bilíngue, é edição de luxo, como exige, né? Ele foi um livro produzido dentro do patrocínio da Lei Rouanet, patrocinado pela Inova, que é a empresa que responde pela higienização urbana, inclusive que recolhe os lixos de feira e dá todo o tratamento para isso. Se interessou desde o primeiro momento pelo projeto, está intrinsecamente ligado à vida das feiras, foi uma parceria magnífica e do a ver com o patrocinador e o projeto. Quem comprar o livro ganha a sacola? A sacola foi uma grande sacada, ela tem tudo a ver com a feira, né? Hoje em dia ela virou um produto cult na cidade, mas a origem dela é a Feira Livre. Ela foi feita uma tiragem limitada para o lançamento do patrocinador, que aconteceu no Mercado Municipal Paulistano, dia 3 de dezembro. Ah, sim. E não sei se agora nós vamos conseguir ter a sacola. Mas quem quiser ir, então, para começar a entrar no clima da comemoração do aniversário da cidade de São Paulo, que é no dia 25 de janeiro, que será na segunda-feira, dia 23, lançamento do livro com o Hélio e com a Márcia, a partir das 13 horas no parque, dentro do Parque do Ibirapuera, fica esse museu. Facinho de achar, é só perguntar. André, para finalizar, obrigada, viu, Hélio? Eu que agradeço. Por você ter vindo aqui, muito sucesso, viu? Muito obrigado. Muito obrigado pela essa oportunidade e pela parceria de divulgar a cultura e a relevância da Feira do Feirante para a cidade de São Paulo. Obrigada a você, estamos à disposição. André vai mostrar a capa da Varejo de Vizinhança, saiu em dezembro, mas está valendo, gente, olha só. Comece 2016 com o pé direito, importantíssimo. Dicas, são 20 dicas valiosas para quem? Nós estamos aqui, começando o ano, já estamos ainda em janeiro, dá tempo de começar ainda entrar nesse clima de sair desse marasmo e começar 2016 com o pé direito. Olha aí, revista Distribuição, janeiro/fevereiro, edição especial. A gente vai tratar de uma pesquisa que a gente já faz há alguns anos aqui, é uma pesquisa onde a gente vai ver as marcas, quais as empresas que têm mais marcas premiadas no ponto de venda. Pequeno varejo que aponta essas marcas. É um trabalho de fôlego que está sendo feito aqui pela equipe de reportagem nossa, capitaneada pelo Cristiano Eloy. Vocês vão adorar porque vai ser muito interessante o perfil dessas empresas, vocês vão saber tudo, é isso, André? É, a força da indústria dentro da cadeia de abastecimento. Com essas marcas, né? Esse é o principal ponto, né, dessa pesquisa. A gente mostra, então, quais são as empresas, algumas também, não são só as multinacionais, também tem empresas locais, regionais, que muitas vezes o atacado distribuidor não conhece ou não tem informação suficiente para ir para começar uma parceria de sucesso. E a gente vai apresentar, com certeza, mais uma pesquisa de grande sucesso e também o grande público vai gostar bastante dos nossos materiais. André também preparando uma matéria de logística especial, logística que é fundamental hoje no negócio para economizar custos e ser muito mais eficiente. Matéria de Páscoa também importante e tudo isso e muito mais que vocês sabem que a gente está preparando em uma edição mais do que especial. Vamos começar o ano com o pé direito, né, André? Todas já começamos. Já começamos, já estamos aqui. Nós já estamos aqui desde o começo de janeiro trabalhando. Eu agradeço a sua companhia. Continue aí vendo os nossos vídeos, assistindo a nossa programação. E na próxima semana estaremos aqui novamente com mais um Direto da Redação.